cai por terra. Olha, eles começam a andar, surdo começa a falar, surdo começa a ouvir, mudo começa a falar, cego começa a enxergar. Jesus disse, vai lá em João e diz o que aconteceu aqui. Para te apedrejar, porque ele começa a murmurar de você, começa a dizer que você não é profeta de Deus, começa a murmurar dizer que você não é escolhido de Deus, começa a murmurar dizendo que você não é ungido de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se Deus te ungiu na terra, se Deus te escolheu na terra, pode se levantar pessoa com pau, pode se levantar pessoa com pedra, se levantar pessoa com espada, com faca, se levantar até mesmo o inferno diante de você, diante do ungido de Deus. Jesus está dizendo hoje, todos vão cair, porque o profeta de Deus não pode cair por Deus. Diz a história, diz a Bíblia, que quando João ele ouve que Cristo é o mestre, mas deixa uma murmuração dentro de Israel. Todos ficam se perguntando se o Messias é o profeta, se ele libera, se ele cura verdadeiramente ele é o Messias. Mas João Batista não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele fazia um milagre para sair de dentro daquele caminho. Está entendendo? Quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está dentro de um cativeiro, as pessoas querem murmurar de você. Dizer, se você está naquela prova é porque você pecou. Se você está nessa aprovação é porque você mereceu, porque você não é uma pessoa ungida de Deus. Mas eu quero dizer para você, irmão, quem passa mais provas sobre essa terra não é aqueles que não querem nada com Deus, é aquele que tem algo com Deus, é aquele que Deus tem aquele que Deus deixa nada. Eita Deus poderoso! Aleluia! Se o profeta não passou por perseguição, algum problema tem com ele. Se um profeta não é caluniado, algum problema tem com ele. Eu nunca vi um homem de Deus não ser afrontado. Tem pessoa que diz, Senhor, eu estou perseguido. Louva a Deus, porque no meio da perseguição você tem um sinal de Deus está com você. Se você não tem o Espírito de Deus. Eita Deus poderoso! Aplica nisso, amado. Que Jesus fala palavras para a multidão calar. Ele diz para a multidão, você murmura de João. Você queria ver o que lá no deserto? Está aqui escrito na Bíblia. Um homem de boa veste ricamente. Esses homens só existem nos palácios do rei. O que você vê no deserto foi um homem de veste de pele de camelo, de cinto de couro. Um homem que era um caniço no deserto. Você sabe o que é um caniço no deserto, irmão? Está aqui, Jesus disse, um homem no deserto, uma cana agitada pelo vento. Jesus quis dizer em outras palavras, a Bíblia é escrita no grego, mas Jesus falava no aramaico naquela época. Ele quis dizer em outras palavras que uma cana, ou um caniço, ou um bambu, no deserto existe muitas troceiras de bambu, que aonde o vento vem, você sabe muito bem que no deserto os desertos tão fortes que é vento de areia. E toda vez que o vento passa, cobre todo
bambu que estava coberto pela areia da tempestade vai estar de pé novamente. Sabe por quê? Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que João é como um bambu no deserto. Ele está hoje coberto pela areia, mas amanhã ele vai estar descoberto para a glória de Deus. Hoje as pessoas podem ver uma tempestade de areia e cobrir você, mas amanhã Deus pode soprar o vento e aquela tempestade descobrir você e a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Amém? Amém. Levanta a tua mão para o alto assim, ó. Como era assim, meu Deus, agradecido poder. Fala conosco, ó Pai. Continua falando através da revelação do Espírito Santo. Que só possa operar, meu Deus, ó Pai. Revelar o profundo, o oculto e escondido. Confirma, Deus, a vitória. Opera o milagre no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar essa senta e vai bater palmas para Jesus. Preste atenção na revelação de Deus. O meu Deus me revela aqui 3 pessoas. Que você recebeu palavras à contrária, que essas palavras doeu no teu coração. E o Espírito Santo me revela neste momento que Ele está tirando hoje essas palavras que até mesmo chegaram a desanimar você um pouco. Jesus hoje está repreendendo a maldição para te dar vitória. Porque grande vai ser o que Deus vai fazer diante daqueles que abateram a tua fé. Cadê essas 3 pessoas? Deus está, recebe lá. Fala 2 pessoas, receba, meu irmão. Fala uma pessoa, cadê você? Que a revelação também não é, irmã. Cadê você? Que a revelação recebe lá, minha irmã. Lá atrás. Abre uma pessoa que você estava doente, enferma, esperando uma palavra, e alguém chegou com uma palavra negativa para você. Jesus me revela neste momento que toda ferramenta contra você não prosperará. Jesus me mostra essas 2 pessoas. E no momento que você estava naquela situação, Deus estava te provando. Porque Deus, Ele vai te usar muito na cura divina. Cadê? Recebe, irmã. Fala com uma pessoa. A irmã. Fala de palma de forma para isso. O Senhor me revela aqui, preste atenção. Nas revelações de Deus, 3 pessoas que você já sentiu quando você viu o seu coração de repente disparar assim, fora do normal. Jesus me revelava que você ia ter um infarto. Jesus está repreendendo hoje. Preste atenção, o Espírito de Deus me revelava que no momento o seu coração disparava. Jesus me revelava que a tua pressão estava subindo. E Deus me revelava que Ele estava naquele momento com a mão estendida por causa da mão de Deus. Você não teve um infarto, mas isso ia repetir na sua vida. E Deus hoje já está repreendendo para te dar vitória. 3 pessoas. Recebe, minha irmã. Recebe aqui. Recebe lá. O Senhor me revela aqui, preste atenção. 4 pessoas. No meio dessas 4, eu vejo pessoa que você passou por um lugar, viu algo e você sonhou em comprar, mas você colocou na sua mente que você
Não tem condição. Jesus está dizendo que a condição que vai dar é Deus. Quatro pessoas. Já sai lá. Receba. Quatro pessoas. Cadê você? Não é. Receba, meu irmão. Quatro uma pessoa. Não é. Cadê você? Que a revelação de Deus vou passar. Já sai lá atrás. Quatro e fala o Senhor me revela também uma pessoa no nosso meio. Que você disse para Deus, será que vai acontecer? Deus pode dizer para você, não use será, porque ele não está no será. Você está errando na maneira de pedir para Deus, será que vai acontecer? Não será, vai acontecer. Cadê essa pessoa? Não é. Não é. Também não é, não confirma ainda. Algo que você está esperando e você acha que não vai acontecer. Mas Deus prometeu e ele vai acontecer. Não é. Recebe essa mão. Preste atenção na revelação de Deus. O Senhor me mostra duas pessoas que estão aqui no nosso meio. Que Deus ele vai te dar condição para tu trocar um móvel da tua casa. E esse móvel não está em bom estado, não, irmão. Você sabe disso. Jesus vai te dar condição para você trocar aquele móvel. Cadê essas duas pessoas? Não é. Receba, minha irmã. Fala uma pessoa. Cadê você? Já sabe lá. Vai de fome, de fome. Jesus me revela aqui duas pessoas. Duas. Que Deus vai dizer para você. Preste atenção na revelação de Deus. O operar e o agir é de Deus na tua vida. O Senhor me mostra duas pessoas aqui. Você chorando. E por causa de algo que aconteceu, você derramou choro. Mas Deus me revela que Deus pegou teu choro, tuas lágrimas, e transformou numa bênção para te dar. Coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. Ainda este ano Deus vai te dar sinais das coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. Cadê essas duas pessoas? Receba. Fala uma pessoa. Cadê? Vai parar a vassoura. Não é ainda. Também não é, meu Deus. Receba aqui. O Senhor me mostra duas pessoas no nosso meio. Que você está insistindo com Deus como Jacó insistiu com a cabeça dele, com o anjo. E Deus me revela que Deus está se agradando da tua fé. Eu não estou insistindo porque a porta vai se abrir como se abriu para a madrugada. Cadê essas duas pessoas que você está na porta esperando? Já ventou o vento, já subiu o temporal e você está na porta. E Deus está se agradando de você. Não é. Também não é. Receba aqui, ó. Fala de uma pessoa. Recebe lá.